Olá, ouvintes do Percepções Podcast. Sejam bem-vindos ao episódio número 4, Como Estudamos. E aqui comigo, nossa querida amiga Ana. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Valdeni, e com você? Tudo. O nosso tema de hoje refere-se a como estudar, independente da área final, seja para qualificação, estudos da disciplina, programação para pesquisa. Para a gente começar, eu vou te fazer uma pergunta. Como você estuda? Então, Valdeni, antes de responder essa pergunta, eu vou colocar em tese aqui o tema procrastinação. Nós, estamos agora em janeiro, uma fase onde as pessoas ainda estão de férias, e a gente tem que saber distinguir o que é procrastinar e o que é aquela fase onde nós estamos descansando, que estamos tendo um tempo para nós, que é necessário, que é algo precioso. A gente precisa também dar um tempinho, poder descansar, até para nosso cérebro, nosso organismo se recuperar e a gente conseguir dar o nosso máximo de novo. Então vou devolver a sua pergunta com outra pergunta. Valdeni, para você, o que é procrastinar? É quando você sabe que precisa entregar um trabalho, uma atividade e abre mão disso para fazer alguma coisa mais prazerosa. Isso mesmo, Valdeni, eu corroboro esses seus pensamentos. Para mim, o que é procrastinar? É o ato de prolongar algo, de ficar deixando para depois esse algo que você pode fazer de forma mais rápida, mais precisa, né? Eu vou deixando para amanhã, não, hoje eu não quero fazer, vou deixar para amanhã, que é mais fácil. E nisso você vai se perdendo numa série de coisas que você poderia adiantar, fazer com qualidade, e quando chega mais à frente, você já acaba fazendo as peças desesperadamente e você acaba até se frustrando nesse processo. Mas por quê? Porque você procrastinou, você não teve o embasamento, a atitude de fazer isso no momento correto. Mas assim, por que é importante falar de procrastinação? O mestrado, gente, ele é um processo assim que suga muito suas energias. A gente já tem falado isso bastante, por mais que você seja uma pessoa disciplinada. Então tem momentos como, por exemplo, a qualificação, ou momentos em que acabou as disciplinas, que você vai ficar naquele processo só de orientação, e acaba que você tem uma pausa. Por exemplo, agora nesse final de ano, a maioria ficou sem orientador, né? Os orientadores entraram de férias e estão retornando agora em janeiro. Então, você fica sem base e a maioria vai descansar, e nisso passa da fase do descanso, que é necessária aqueles dias, e começa a procrastinar, tem dificuldade em voltar a estudar, voltar para aquele ritmo que tava, né? Isso é até natural, a gente tem visto colegas compartilhando e dizendo, nossa gente, sou só eu ou vocês também estão com essa dificuldade? Então assim, pessoas disciplinadas mesmo, o nosso corpo tava tão cansado que ele relaxa no nível, e depois a gente, não, hoje não, vou deixar para amanhã, e nisso vai acumulando aquela série de coisas que teu orientador provavelmente passou para você fazer durante esse período de férias, e você não avança na pesquisa. Então a gente tem que saber separar o que é aquele momento para descanso, que é necessário, mas no mestrado a gente já vai avisando, é pouquíssimo. Aquele momento que a gente está procrastinando, a gente tem que saber distinguir isso, é muito importante. O meu orientador, a gente se reuniu e ele disse assim, Ana, porque aí eu vou te dar um diazinho de férias. Aí no decorrer da reunião, foi uma série de coisas que ele foi pedindo para eu fazer, aí no final ele disse assim, né, porque orientando não tem férias. Aí eu caí na risada, disse, orientando não tem férias. Eu já sabia que não ia ter férias pra mim. Então, Valdeni, a grande questão eu vou passar para você. Como que a gente faz para não procrastinar? Dentro do mestrado, e eu acredito que serve também para outros meios de estudo. Como que a gente faz isso, Valdeni? Me explica. Não tem fórmula mágica, mas eu acredito que ajuda bastante descansar, se recarregar e fazer escolhas de quando você tem condições de fato de continuar. E óbvio, às vezes você tem condições e não quer, porque é mais difícil, mas você precisa também encontrar forças e voltar pro ritmo. E além disso, Ana, agora eu vou te fazer uma pergunta. Como você faz para estudar? Então, Valdeni, como que eu faço? Para o mestrado, eu tenho uma meta
de estudo diária. Eu iniciei com a meta de 3 horas por dia. Eu me organizo, eu vejo tudo que eu tenho para estudar, tudo que eu preciso para conseguir os meus objetivos. Então, eu verifiquei tudo isso que eu tinha para estudar. Eu entendi que 3 horas por dia era o mínimo, tá, gente? Eu tô falando 3 horas por dia, é o mínimo que eu consigo, tentando acordar com o meu horário de trabalho, que eu preciso estudar. Quando acontece de não ser suficiente, eu estendo essa carga horária, tá bom? Mas assim, por exemplo, hoje eu tive algum imprevisto, eu não consegui estudar as minhas 3 horas, amanhã eu não tenho só 3 horas para estudar, eu vou ter 4, por exemplo. Então é uma meta para conseguir me organizar. Isso no início do mestrado. Posterior ao mestrado, quando a gente já entrou no mestrado, aliás, isso foi mudando. Porque eu vi que só 3 horas não eram suficientes. E aí começa, por exemplo, projeto de pesquisa. Aí você tem que dar conta do projeto, das disciplinas. Então tudo isso acaba que vai levando um tempo maior. Mas para que eu tivesse como objetivo, eu tenho até hoje essas 3 horas. 3 horas para fazer dentro das minhas atividades aquelas tarefas. Mesmo que, por exemplo, hoje eu não tenho nenhuma tarefa, eu tenho só que fazer leitura, então eu tenho aquelas 3 horas para fazer a leitura. Não foi suficiente durante as 3 horas, eu vou estudar um pouco mais. Essa quantidade de horas me ajuda a delimitar, saber se realmente eu tô procrastinando ou não. Eu cronometro, tá, gente? Por exemplo, se eu vou ao banheiro, eu pauso o cronômetro e vou ao banheiro, retorno, eu ligo o cronômetro. Então, assim, já teve dias no início de eu ficar 4 horas, eu contar assim no relógio, dá 4 horas, e quando eu vou olhar no cronômetro, deu 3 horas. Então, assim, pra gente ver o quanto que a gente pode, dentro do próprio processo de estudo, a gente tá cometendo equívocos, né? Porque, poxa, eu fiquei 4 horas sentada na cadeira, eu tava fazendo o quê durante essa 1 hora que eu não tava estudando? Então, a gente tem que, serve também pra ver o grau de eficiência do teu ensino, né? Aliás, do teu ensino não, da tua forma de estudar. Outra coisa, pessoal, eu uso um calendário. Eu sou aquela pessoa que gosta de tudo muito visual. Então, eu pego um calendário do mês, coloco na minha geladeira, vou marcando com um xizinho os dias que eu estudei. Até mesmo, por exemplo, como eu trabalho na área da saúde, acaba que às vezes eu tenho que trabalhar o dia todo. Então, naquele dia que eu trabalhei o dia todo, eu não consegui estudar. Então, eu não marco o calendário, então eu sei que eu tenho que repor aquelas 3 horas daquele dia, no mínimo. E assim, é tão bonitinho, no final vai ficando tudo marcadinho, tudo vermelhinho, e é uma forma visual de eu saber que eu tô cumprindo com a minha meta, né? É até motivacional do meu ponto de vista. E você, Valdene, como é que você faz? No meu caso, eu não consigo estabelecer uma meta e cumprir ela perfeitamente. Normalmente eu estabeleço um objetivo geral e a partir daí eu vou utilizando diversas formas. Vamos supor, meu objetivo geral seria terminar a dissertação. Bem fácil, né? Mas eu não vou utilizar um objetivo, uma meta, mas eu não vou utilizar uma meta ou Pomodoro ou uma planilha do Excel, isso não funciona para mim. Normalmente eu estabeleço um objetivo geral e a partir disso eu vou trabalhando aos poucos. Por exemplo, estabelecendo algumas horas de estudo, mas de uma forma mais aberta, que não tenha um horário específico todo dia, mas que eu consiga fazer certas atividades, concluí-las ou pelo menos avançar significativamente. Dessa forma eu estudo. Utilizo também alguns aplicativos e programas da web como Trello. Gosto muito de me organizar pelo calendário do Google também. Eu deixo sempre todas as coisas mais importantes já agendadas no ano para lá. Sempre tento utilizar também alguns aplicativos como GoodNotes para marcar os PDFs, criar cadernos. Então, meu método de estudo é baseado dessa forma. Me ajuda bastante, mas eu não consigo assim estabelecer de fato algo tão pragmático e fechado. Eu até gostaria, já tentei, mas não funciona pra mim. Então, Valdene, muito legal, bacana essa forma como você estuda. Gente, é bom até ser diferente a forma como eu estudei que o Valdene estuda, para vocês perceberem que cada pessoa, ela tem sua forma de estudar. Por exemplo, para mim tem metas mais específicas, tem um
no horário, me ajuda a ter uma forma mais visual, me ajuda a me organizar e a não procrastinar. Pro Valdeni, ele já precisa de metas mais abertas, né? De objetivos mais gerais. Então, assim, pode ser que para você não seja nenhum dos dois. Ou você pode se dar bem com os dois. Então, assim, quando a gente fala de estudo, não existe fórmula mágica, não é igual para todo mundo. A forma como nós aprendemos é diferente, particular de cada um. Mas talvez você se dê com uma dessas duas formas ou com nenhuma, mas você tem que buscar um meio que você consiga se dedicar um tempo às suas atividades no mestrado. Principalmente porque o público que vai para o mestrado, a maioria já trabalha, pelo menos o mestrado profissional, tá, gente? Já trabalha, já é acima dos 18 anos, já tem responsabilidades. Então, é um desafio também você conciliar família, conciliar vida social, conciliar emprego, tudo isso com as atividades do mestrado. Não é fácil. Como a gente já falou aqui, você vai abrir mão de muita coisa. Mas mesmo assim, você precisa conseguir conciliar todos esses itens e precisa encontrar uma forma que seja mais adequada a você. Se você tentou, por exemplo, o meu método e não deu certo, sem problemas, busque outro, teste outros, para que você consiga se dedicar e veja que está tendo resultados. É bom deixar claro para quem está nos ouvindo que o mestrado tem coisas obrigatórias, fases obrigatórias. O que seria isso? Primeiro, durante os 2 anos nós temos que publicar no mínimo 2 artigos, né? Então é uma coisa a mais que nós temos que fazer. Temos que criar o produto educacional, mas antes do produto educacional vem a fase da qualificação, que é uma etapa crucial, em que nós temos que qualificar, apresentar um projeto de pesquisa completo, passa por uma banca avaliadora e essa banca vai nos dar as considerações necessárias para que a gente continue a fazer a dissertação. Só que você pode ser reprovado nessa banca também, mas existe um prazo, né? Um prazo para a gente cumprir. Então, temos as disciplinas eletivas que são anteriores à banca de qualificação, que trazem o conteúdo que a gente tem que fazer, que tem que passar nessas disciplinas, as obrigatórias, as eletivas. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente tem que estar fazendo, que tem que cumprir. Então, por isso que estipular uma forma de estudar, uma quantidade de horas, ou por objetivos, ou uma forma mais geral, mas tem que se estudar, buscar cumprir todos esses requisitos necessários, né? Recapitulando, temos as disciplinas obrigatórias, as disciplinas eletivas, que costumam ser à distância, temos a qualificação, temos a dissertação, e durante esse processo todo, de 2 anos, nós temos que produzir e publicar no mínimo 2 artigos. Então é muita coisa para cumprir, é muita coisa para fazer. E se a gente não se programar, não estudar, não estipular os nossos objetivos, isso vai virar uma bola de neve. Ana, e durante todo esse processo, como você estuda? Valdeni, eu gosto, a maneira como eu me organizo para estudar, eu gosto muito de resumos. Sempre gostei muito de resumos. Eu leio um texto, por exemplo, um texto sobre aprendizagem significativa. Eu vou e escrevo sobre aquele texto as partes que eu achei mais importantes. Isso quando eu tenho um tempo maior, né? Por exemplo, para um determinado assunto, um determinado estudo. Com o mestrado, eu aprendi muito a utilizar mapas mentais. Eu amo mapas mentais. Eles são práticos, são visuais, eu adoro coisas visuais. E o que é um mapa mental? O mapa mental, ele é um diagrama que ele te ajuda a compilar uma série de conceitos da melhor forma que você encontrar que te torne claro. O mapa mental, ele também é muito da pessoa, então varia do formato que você queira. Por exemplo, se eu vou escrever alguma coisa sobre aprendizagem significativa, eu coloco no centro desse diagrama o termo aprendizagem significativas e dali eu vou gerando linhas, por exemplo, conceito, objetivo, principais autores, que linkam a ideia principal. Isso vai gerando uma espécie de árvore, sabe? Com vários guias. Ele não é hierárquico. Existem inúmeras formas de fazer. Tem gente que gosta de colocar desenhos, figuras para lembrar, outros só termos, outras palavras. Então varia muito de cada pessoa. Então ele é bem criativo, ele é diferenciado e vai muito da personalidade de cada um. Mas como dica, é uma das assim que eu mais gosto, é fazer resumo,
é fazer mapa mental. Gosto muito de grifar também os termos que eu acho relevante. Por exemplo, se eu estou com um e-book ou um PDF, um artigo, alguma coisa do tipo, eu gosto de grifar aquelas com cores mais fortes, as partes que eu acho mais relevante. Aquela que eu achei um pouco mais de atenção, algo diferente, eu vou grifo com a cor mais leve. E também faço comentários. Por exemplo, tem um texto que eu achei muito relevante para minha pesquisa, eu coloco interessante para usar na parte X do meu projeto. Então eu vou colocando recadinhos. Quando é textos físicos, como por exemplo livros, eu gosto muito de grifar o livro mesmo e pôr post-its naquele capítulo que eu gostei, naquele texto, e escrever. Esse capítulo é relevante porque traz abordagem significativa, mas só para me direcionar mais rápido, post-it. Mas eu vou lá e grifo aquele texto que eu gostei. Em alguns casos eu até escrevo também. Outra coisa bacana dessas ferramentas que eu utilizo é que elas são fáceis de revisar. Por isso que eu falo, com o mestrado você acaba tendo que buscar ferramentas mais simples. O resumo, por exemplo, ele requer um tempo, você vai escrever e tal. Mas os mapas mentais, esses comentários que você faz no e-book, essas coisas, elas possibilitam um acesso mais rápido, mais visual, facilitam esse resgate, né, esse gatilho, criam esse gatilho e te ajudam na hora de escrever, tá? Porque primeiro você vai ler uma série de coisas, compreender para depois escrever uma linha, um parágrafo. Esse é o processo. Outra coisa que eu gosto bastante, que tem característica também de revisão, é a simples conversa. Por exemplo, tem grupos na internet que você consegue conversar, que tem em comum um determinado assunto que você gosta. Isso tem muito também nos cursos de inglês, espanhol, de idiomas, mas também acontece em outras áreas. Por que conversar é importante? Porque ao conversar, você está exercitando o seu cérebro, você está expondo o que você estudou, e esse processo de revisão, de ensinar o outro, de conversar, de ouvir o outro e falar, ele te ajuda a assimilar o conteúdo. Então, assim, vocês vão perceber que as minhas dicas são bem... Ana, é tudo muito arcaico. Mas para mim funciona, né? Como eu já disse aqui algumas vezes, eu sou muito analógica. Eu ainda não utilizo de tantas tecnologias assim, digitais, super atuais, mas para mim é uma coisa que não sai caro esse tipo de ferramentas. Elas são úteis, são usadas há décadas justamente por funcionarem. E eu gosto muito. É como eu me adapto melhor ao estudo. E assim, Ana, mas eu não tenho nenhum grupo que eu consiga... Não encontrei nenhum grupo sobre aquele assunto que eu gosto de conversar. Conversa com seu esposo, seu namorado, sua melhor amiga. Conversa com alguém que esteja ali do seu lado. Vai exercitando. Eu sempre faço isso porque é importante, né? É uma forma. Quando você está ensinando alguém, quando você está conversando com alguém sobre um assunto, você acaba assimilando ele também com mais facilidade. É por isso que eu gosto tanto do podcast, sabe? Eu sempre falo com o Valdemir que é a nossa terapia, porque a gente está aqui conversando com vocês, mas ao mesmo tempo a gente está revisando tudo aquilo que a gente vê, tudo que a gente está aprendendo. E isso é bacana, isso é muito legal. Mas eu quero ouvir de você, Valdemir. O que você faz? Quais são as ferramentas que você utiliza para estudar? Tem uma dica que me ajuda bastante, que é a marcação em PDFs, é algo que eu utilizo, eu gosto, eu evito muito imprimir, só em último caso. Uma dica que eu tenho visto muito, principalmente de professores mais antigos que produzem conteúdo, é justamente sobre isso, sobre a impressão, e que alguns até defendem catalogar toda a sua biblioteca, imprimindo os textos, os artigos, ter uma pasta em casa, e eu não utilizo isso, eu prefiro manter meus arquivos na nuvem, sincronizados e digitais. Nesse sentido, Ana, como é que você utiliza a impressão? Você gosta da impressão? Você imprime esses conteúdos? É útil para você? Valdemir, algumas coisas eu costumo imprimir sim, alguma coisa que eu acho bem relevante. Ou, por exemplo, se eu vou ao dentista e eu tô aguardando ali o horário, eu sempre levo alguma coisa impressa e tô lendo e tentando otimizar aquele tempo. E aqui, alguns arquivos, até que é de difícil leitura,
leitura, por exemplo, algumas coisas que já é escaneado com uma qualidade ruim, ou que é um arquivo muito antigo e você vê que até para fazer qualquer coisa nele de forma digital é ruim, eu costumo imprimir, mas assim, é pouquíssima coisa, gente, pouquíssimo. Como eu falei, o que eu gosto de livros impressos mesmo, eu já costumo comprar eles já impressos, eu não baixo, por exemplo, e vou imprimir, não faço isso. E eu acho assim que, gente, imagina, você lê assim 100 artigos, tá, 50, vamos lá, e você imprime todos eles, é muito difícil de fazer a organização, é muito difícil em relação ao peso, onde você for, você vai carregar aquele monte de artigo, na hora de procurar você também vai se embananar todo, então eu não costumo fazer isso, é raro, eu imprimo apenas o essencial. A organização digital é bem melhor para mim, eu coloco por pastas, eu aprendi logo no início do mestrado, os professores disseram, olha, coloca sempre o nome do autor, o sobrenome do caso, o título e o ano de publicação. Então, por exemplo, eu tenho arquivos diante do projeto, arquivos iniciais. Aí tem lá todos os artigos, todos os livros em PDF organizados. Que aí você já vai associando o sobrenome do autor, a obra e o ano, e fica mais fácil até na hora de escrever, de digitar e citar aquele autor. Então, é assim que eu costumo fazer. Aí, por exemplo, agora eu tô no processo de pós-banca de qualificação. Então, eu tenho uma pasta, arquivos após a avaliação da banca de dissertação, ou a banca de avaliação do projeto. Então, assim, eu vou organizando. Isso me ajuda a procurar não perder tempo, e eu acredito que é mais eficiente, pelo menos para mim, em relação aos materiais físicos. Valdinei, eu queria só enfatizar, porque a gente conversou sobre muitas coisas aqui, né? Primeiro, gente, fazendo um resumão, evitem a procrastinação, tracem objetivos, metas, da melhor forma que vocês acharem em relação ao tempo e a carga horária de conteúdo. Busquem ferramentas que te auxiliem nesse processo, como mapas mentais, como resumos, sínteses, ferramentas digitais, Trello, entre outras coisas. E se planejem, façam um planejamento geral e tenham foco. Ele é muito importante, porque os imprevistos da vida acontecem mesmo. A gente tem que aproveitar o máximo de tempo possível para que, caso aconteça um imprevisto, isso não te abale tanto, não te afete tanto o seu resultado. Vamos para as dicas da semana. A minha dica de hoje vai para o Trello, uma solução que iniciou através de pesquisas em 2010, justamente para realização de projetos. Seu lançamento foi em 2011 e atualmente ele está disponível multiplataforma, Android, iOS, iPadOS e também em plataformas como Linux, Windows e Mac pelo navegador. É muito útil para quem trabalha com projetos ou mesmo no nosso caso que produz documentos, artigos, produz a própria dissertação. É um aplicativo extremamente útil, permite trabalhar colaborativamente e tem muita qualidade. Suas versões são gratuitas e pagas, mas mesmo a versão gratuita ela já é bastante completa. Vale a pena para quem não conhece. E eu vou deixar um link de um vídeo que explica as principais funcionalidades. E você, Ana? E para finalizar, Valdinei, eu vou deixar como dica aqui 2 sites que falam um pouquinho do que a gente conversou hoje aqui. O primeiro é Mapa Mental, o que é e como fazer. Ele é um guia que fala passo a passo como fazer o mapa mental. Vai estar aqui no link disponível do nosso podcast. E também um outro artigo que fala sobre as 10 ferramentas que te ajudam a estudar mais em menos tempo, né? Lembrando que o mestrado tem muita coisa para a gente estudar, então quanto melhor a gente utilizar isso, vai se tornar mais fácil o processo. E eu deixo esses dois sites aqui como dica para você que gostou do assunto, que deseja se aperfeiçoar, possa estar lendo e encontrando a melhor forma para estudar. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Quem quiser entrar em contato pode nos procurar pelas redes sociais. O nosso e-mail é percepçõespodcast@gmail.com, sem o tio e o traço. Qualquer coisa, nós já estamos disponíveis também no YouTube. Vocês podem deixar comentários no Percepções Podcast e também no Instagram e Twitter, Percepções Podcast. Um abraço e até mais.